Do coração da nossa biodiversidade, surgem inovações que transformam a saúde, a ciência e o futuro. O terceiro prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira celebra essas descobertas. Um prêmio que reconhece e impulsiona a pesquisa de soluções inovadoras que nascem da nossa natureza. Chegou a hora de mostrar ao Brasil o impacto da sua pesquisa ou projeto. Inscreva-se. O futuro das ciências farmacêuticas começa com a biodiversidade brasileira. Bom, então vamos retomar as nossas atividades. Bom, eu convido agora o Dr. Renato Kifuri para proferir a sua conferência intitulada Hesitação Vicinal, Combate à Desinformação e Promoção da Confiança nas Vacinas. Eu lembro ao Dr. Renato que a duração dessa conferência será de 30 minutos, eu aviso quando faltarem 5. O Dr. Renato de Ávila Kifuri é médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residência em pediatria e neonatologia. É pediatra infectologista, atua na área de imunizações com experiência no contexto público e privado. É vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro da Câmara Técnica, assessorando o Programa Nacional de Imunização e membro do Grupo Técnico de Doenças Preveníveis pela Vacinação da Organização Pan-Americana da Saúde. Dr. Renato, por favor, inicie a sua apresentação. Bom, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos que não cumprimentei. Obrigado, Inês, pela carinhosa apresentação. Obrigado, Academia de Ciências Farmacêuticas, pelo convite, pela oportunidade dessa parceria também com a Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu achei muito feliz o tema do nosso simpósio, que não é só vacinas, né? Vacinas é uma coisa, vacinação é outra coisa. Os melhores laboratórios produtores de vacina, a melhor pesquisa, o melhor desenvolvimento, a melhor agência regulatória, nada disso terá importância se nós não transformarmos esse produto, essas estratégias, de fato, na vacinação das pessoas, nos indivíduos que forem vacinados, na proteção individual e coletiva a que as vacinas se prestam. Então, o que eu vou conversar um pouco agora é sobre um momento que a gente vive, que talvez há uma década atrás, se a gente tivesse que colocar num temário de qualquer congresso, de qualquer evento, hesitação vacinal, por que vacinar? Será que eu preciso me vacinar? Talvez fosse uma heresia a gente ter que discutir algo tão natural e que nossas gerações, de todos que estão nessas salas, fomos criados por pais que vacinaram-se como parte da rotina de promoção de saúde individual e, de novo, coletiva. Tenho alguns conflitos de interesse em termos de participar de reuniões no setor público, no setor privado, mas para essa apresentação aqui não tenho nenhum conflito de interesse em especial. O Dr. Éder já comentou os grandes avanços que nós conseguimos, né, as grandes conquistas do nosso Programa Nacional de Imunização no controle, na eliminação e na erradicação de doenças. Erradicamos 3 vírus já do mundo, erradicamos a varíola e 2 poliovírus 2 e 3. Só temos casos de poliovírus selvagem pelo tipo 1. Eliminamos, né, o tétano, a rubéola, o sarampo, controlamos diversas doenças. E essa hesitação vacinal hoje, ela traz não só uma consequência, da mesma maneira que nós todos aqui vacinamos nossos filhos, nossos netos, fomos criados nesse ambiente, essa geração que questiona e hesita em se vacinar, ela também cria filhos, provavelmente, que serão hesitantes, e nós temos um impacto não só no curto, mas em longo prazo. E esse ciclo, que está muito bem representado nesse cartoon aqui, é o grande desafio das vacinas. As pessoas, quando vivem numa geração de tragédia, a doença se alastrando,
e graças à vacina consegue controlar, essa memória acaba se perdendo com o tempo. Uma geração imunizada não dá importância às vacinas, se esquece desse passado e cria o ambiente propício para a desinformação, para os grupos anti-vacina, que, claro, ameaçam e mexem com o pilar fundamental de um programa de vacinação de sucesso, que é a confiança. A confiança na vacina e a confiança no programa de vacinação, que é outro capítulo, a confiança na política pública que coloca aquela vacina à disposição da população, quando ela se perde, e a gente viu isso na pandemia, a gente acaba sofrendo duplamente. As vacinas enfrentam um outro desafio, que é esse tripé, ao meu ver, né? Quando a gente compara vacina e terapêutica. Terapêutica é destinada àquele que está doente. A vacina é destinada à população saudável, milhões. A vacina, portanto, é destinada a uma proporção muito grande da população, e a terapêutica, como ela é direcionada a uma pessoa que está doente naquele momento de sofrimento, ela aceita facilmente os eventos adversos. Quem entra num pronto-socorro com uma crise renal, com quadro respiratório agudo, e alguém injeta na sua veia qualquer coisa que lhe traz uma sensação melhor, ele não quer saber se tem alumínio, se vai dar autismo que estão injetando na veia dele, aqueles 3 litros de soro tem alguma coisa de errado ali dentro. Agora, no meio ml da vacina que estão te injetando, se você tem, você não tem nada, a aceitação é muito, a aceitação dos eventos adversos é muito mais baixa. E é claro que a percepção do benefício da vacina é em longo prazo. Você vai tomar 3 doses de hepatite B e vai acreditar que você nunca teve um câncer no seu fígado porque você tomou há 40 anos atrás 3 doses de hepatite B, ou que você nunca teve uma meningite porque você tomou uma vacina. É difícil nós conversarmos e mostrarmos o benefício da população. E lógico, quem está bem toma uma vacina, se sente mal porque tem um evento adverso ou outro, não tolera bem. E esse cenário, junto com esses grandes desafios, como eu falei, é o cenário propício para esse discurso. Eu nunca tive nada, nunca tomei vacinas, vacinas são maléficas, são inúteis. Eu e minha família nunca adoecemos. E é claro que é o gênio vacinado, o gênio que não se vacina no meio dessa população vacinada e trazendo todo esse efeito coletivo que o protege a despeito da sua ignorância, vamos chamar assim, da sua ignorância desses fatos. E nós sabemos, né, mais do que ninguém, do potencial coletivo da proteção das vacinas. Tem pessoas que não podem tomar vacinas, tem pessoas que não respondem às vacinas, e elas acabam se beneficiando da alta cobertura vacinal. Não é à toa que as nossas metas ambiciosas de coberturas vacinais, elas estão relacionadas à proteção coletiva. Para proteger a fileira aqui da frente, basta vaciná-los. Mas para proteger toda esta sala, para inclusive contemplar aqueles que não podem ser vacinados, eu preciso interromper cadeias de transmissão de doenças. E para isso eu preciso de altas coberturas vacinais. Mas será que as pessoas não se vacinam porque não gostam de vacina, são contra a vacina, são anti-vacina, são hesitantes em vacinar? Ou temos muitos fatores? O Éder também colocou esse aspecto. São muitos fatores. E é importante reconhecê-los regionalmente e localmente. O que faz alguém não se vacinar numa grande metrópole como São Paulo, no bairro dos Jardins, não é o mesmo motivo que faz alguém não se vacinar numa população ribeirinha, ou numa população do interior do Amazonas, ou do Nordeste, ou quem sabe do Centro-Oeste, da região dos Pampas Gaúchos e por aí afora. É preciso entender as reações, as diferentes relações que a gente tem com a percepção da vacinação e, claro, tratá-las de forma diferente. Mas isso são algumas das reflexões que a gente deve fazer. E o acesso é fundamental. Olha a porta de uma sala de vacina na Grande Belo Horizonte. Isso é Vespasiano, tá? Para quem conhece a região. Hoje não tem vacina, ou senão, é isso. Frasco multidose, que é aberto só às terças-feiras. O funcionário da sala de vacina também é o que colhe sangue, é o que faz assistência domiciliar, e ele está lá abrindo a sala de vacina 2 vezes por semana. Não estou falando de municípios de 1.000 pessoas, não, né? De 2 ou 3 mil habitantes. Então, a gente precisa focar em todas essas dificuldades e barreiras da vacinação.
O Dr. José Cássio de Moraes, epidemiologista aqui de São Paulo, fez um estudo de inquérito de cobertura vacinal, e nesse inquérito ele fez uma avaliação de aqueles que não se vacinaram, em que momentos eles acabaram observando as suas barreiras à vacinação. Esse inquérito ele entrevistou, nessa primeira parte, 1.500 famílias que tomaram a decisão de não se vacinar, independente de que vacina foi. Por conta da pandemia, do medo da vacina, o médico não recomendou, medo da injeção no filho, não acredita em vacinas e vai por aí. Aí, uma segunda etapa, ele analisou quase 5.000 famílias que tomaram a decisão de vacinar, mas que tiveram dificuldades em levar as crianças para a sala de vacina. O posto fica longe, falta tempo, a criança estava doente, horário não adequado para a família, não tenho dinheiro para o transporte, assim vai. Olha o acesso aqui, né? De quem quer se vacinar e não encontra horário, não pode faltar no trabalho, não pode faltar no seu trabalho informal, que é a sua renda diária, não tem. E a gente precisa inovação, nós precisamos levar a vacina. Foi-se o tempo que a gente abria a sala de vacina e ficava esperando as pessoas se vacinarem, virem se vacinar. Para adolescentes, isso é clássico, mas para as famílias, cada vez mais essa é uma realidade. A gente precisa levar a vacina onde o povo está, mas é onde as famílias estão. Isso a gente precisa melhorar, esse acesso é um outro modelo que a gente precisa fazer. Criar facilidade. Quando a gente vai doar sangue, a gente não ganha um vale transporte, uma dispensa do trabalho, ganha até lanchinho para doar sangue. Estou falando para dar lanchinho, mas que podia facilitar o transporte e o acesso dessas pessoas que podem e têm dificuldade de se vacinar. E tem a terceira barreira, que aqui a gente precisa capacitar cada vez mais o nosso profissional de sala de vacina, porque esses aqui, esses quase 17.000, ou mais de 17.000, quiseram se vacinar, chegaram na unidade de saúde e ainda assim não foram vacinados, porque faltou a vacina, porque não era o dia daquela vacina, a sala de vacina estava fechada, o profissional não recomendou e por aí vai. Então, só para a gente entender esses 3 momentos onde a gente pode, deve e precisa atuar regionalmente com as suas diferenças para resolver o problema das baixas coberturas vacinais. E quando a Organização Mundial da Saúde, em 2019, antes da pandemia, colocou que a hesitação vacinal era um dos 10 problemas da década, de saúde da década, todos nós aqui, ou muitos de nós, torcemos o nariz, falamos, imagina, o Brasil, país do carnaval, da vacina, do futebol, aqui todo mundo se vacina. E a pandemia veio para mudar esse paradigma. O brasileiro, que era tão confiante na vacina, entrou nesse espectro de hesitação vacinal. E a aceitação da vacina não é algo eu odeio ou eu amo, é um contínuo. Há quem recusa algumas, há quem seleciona algumas vacinas. A Covid é campeã de recusa, mas tem os que recusam HPV, tem os que recusam a vacina da gripe, outros que não gostam do rotavírus, outros que eu digo, população, inclusive profissionais da saúde. O que traz o hesitante, esse que está no meio do caminho, a adiar, a questionar, a subvacinar e buscar informação do profissional confiável, que muitas vezes também está hesitante, especialmente a gente vai falar disso. Olha os números de publicações que a gente tem sobre hesitação vacinal na era da pré-Covid e depois da Covid. Então, a gente quase quadriplica, né, o número de posters e de publicações em periódicos sobre o tema hesitação vacinal. Então, esse retardo da vacinação, a definição de hesitação vacinal, essa hesitação, o retardo, a aceitação, mesmo com a disponibilidade gratuita dessas vacinas. Essa talvez seja uma das melhores definições que eu encontrei, que é um evento de relutância, atraso, mas que é um fenômeno complexo. Está relacionado a contexto social, está relacionado a determinante histórico, localização geográfica, contexto político, a gente viveu muito isso, complacência, que é a percepção de risco da doença, conveniência, que é o acesso, e a confiança nas vacinas. Essa é uma definição que engloba todos os aspectos, que não é só questão de ter ou não ter a vacina. E a própria Organização Mundial da Saúde reconhece esses 5 Cs, né, que eles chamam de o C da confiança, o C da complacência, que é a percepção do risco, o C da conveniência, que é o acesso, o C da comunicação e o C do contexto demográfico, que inclui religião, etnia, contextos socioeconômicos e por aí vai.
Então, essas são os determinantes que envolvem a aceitação, a hesitação ou a recusa vacinal. E outra coisa que a gente deu pouco valor, ao meu ver, na epidemia da Covid-19, quer dizer, a gente dava pouco valor e a pandemia da Covid-19 nos trouxe à tona, são dois aspectos importantes. Primeiro, que vacinas não são 100% eficazes. Muitos da população achavam, mas como é que eu posso? Eu tomei a vacina de Covid e peguei a doença. Essa vacina não presta, essa vacina não funciona. E que para nós era tão óbvio, vacina de coqueluche, de gripe, de diarreia, são poucas as vacinas que têm próximos a 100% de eficácia. A vacina da Covid, como uma doença respiratória, o principal objetivo é prevenir os desfechos mais graves, não é prevenir infecção, não é prevenir um diagnóstico. E outra coisa que nós tivemos que enfrentar, talvez num curto espaço de tempo, foi a questão da causalidade e temporalidade. O que eu quero dizer com isso? A despeito de nós termos vacinado praticamente toda a população brasileira, os eventos em saúde continuaram acontecendo durante aquele período da vacinação em massa. Os infartos, os cânceres, os atropelamentos, os suicídios, as mortes súbitas. E quando você vacina durante um ano, boa parte da população com 2, 3 doses, tudo o que aconteceu, todos os eventos que aconteceram em saúde foram precedidos de uma dose de vacina. Todo mundo que infartou tomou uma dose de vacina, 1 mês, 15 dias, uma semana, às vezes na véspera do infarto dele, ele tomou a vacina. Ou quando ele se descobriu com câncer, ou quando ele se suicidou. E é muito difícil essa comunicação de você que não tem nada, saudável, tomou uma vacina e teve uma arritmia cardíaca dali 2 dias, ou infartou dali 3 dias, ou foi atropelado. Não culpar a vacina. Foi a vacina, eu não tinha nada. Tomei a vacina, olha aí. Fartei, pareci com a pedra no rim. Ninguém diz que encontrou o grande amor porque tomou a vacina na véspera, mas se dá alguma coisa errada, foi a vacina. E é natural, né? É compreensível você imaginar, eu não tinha nada, eu sou saudável, fui tomar vacina para continuar saudável e me descubro doente dali 2 dias, 3 dias, uma semana. Fonte ou alimento para os discursos antivacinistas. Né? Isso é perfeito, é o discurso perfeito, tá vendo? Morreu o jogador de futebol de morte súbita, tomou vacina. Todos tomamos vacinas, né? Então, ou senão a gente podia falar, fez o exame do pezinho, aí, tá vendo? O exame do pezinho que fez ele ficar, porque todo mundo faz o exame do pezinho. E é claro que a gente precisa investigar o que é causalidade e o que é temporalidade. É claro que não foi esse gato que isso quebrou esse telhado, é claro que não foi esse ventilador que virou esse carro, mas é óbvio que nós precisamos investigar todos esses casos, e para isso a gente tem os critérios de investigação, de vigilância de eventos adversos, de sistema de notificação, as causalidades baseadas nos critérios da Brighton, Collaboration, tudo isso é feito de maneira muito séria para continuar reafirmando o perfil de segurança dessas vacinas. Eita, o que eu fiz aqui? Bom, e nós profissionais da saúde? Nós não fomos formados para enfrentar esse desafio. Nós não fomos capacitados na nossa formação, essa geração nossa, pelo menos, de ter essa conversa empática e de escuta, né, principalmente para essas famílias. Nós estamos muito mais focados, nossa geração, em fazer que o público entenda a nossa ciência do que fazer com que a gente entenda melhor o público e tenha uma escuta diferente, né? Então, essas são um estudo publicado agora, alguns anos atrás, na pandemia, mostrando que até 40% a 60% dos profissionais de saúde, inclusive, são impactados pela hesitação vacinal. Eles também têm dúvidas, é importante entender isso, que isso acaba afetando a recomendação dos pacientes, que eles precisam ser melhor formados. Nós fizemos uma pesquisa com 982 pediatras sobre hesitação vacinal. E a principal queixa dos pediatras, porque como é que eles enfrentam a hesitação vacinal, é que eles não têm fontes confiáveis materiais para contrapor as perguntas que os pacientes lhes fazem. Mas, doutor, você não vai mexer no meu genoma? Ele não sabe responder. Ele não sabe onde consultar, onde que ele fala, olha, leia isso. A gente vai mostrar no final alguma das ações que a gente tem feito. Então, a gente precisa melhorar a percepção de risco que essas doenças trazem para o público e para os profissionais e autoridades sanitárias. O público precisa de informação, precisamos manipular melhor esses vieses cognitivos, baseado nessas experiências e nesses outros vieses que a gente pode falar depois.
a informação para os profissionais da saúde, a evidência dos dados, a geração e disponibilidade desses dados, atuar na formação dos jovens profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, precisam estar melhor formados nesse ambiente diferente de não mais confiança nas vacinas 100%, e, claro, avaliar sempre os dados de causalidade e temporalidade. Como eu falei, nós temos hoje algumas estratégias, a gente reconhece, ou a literatura reconhece hoje, quais são as estratégias e as falácias mais utilizadas por esses grupos anti-vacinas para abalar a confiança da população na vacinação. Então, nós temos desses detratores, eles, em geral, eles usam diversas falácias. Essa é uma publicação que depois eu posso disponibilizar, mas é muito interessante. Ele coloca as principais 10 falácias. Do falso debate, que é criar debate onde não há discordância, o tal dos dois ladismos, né? Vamos discutir se a água é necessária para a saúde humana ou não, alguém vai dizer que não é, e cria-se um debate, um falso debate que não existe. O ataque à pessoa, então você quer desqualificar o discurso daquela pessoa atacando a pessoa e não atacando o discurso dela. A tal das expectativas impossíveis, eu vou dizer que você me garante que essa vacina é 100% segura? Que eu vou ficar 100% protegido? Ninguém vai garantir isso nunca, nem para atravessar uma rua, quanto mais para tomar uma vacina. A causa única, como se as vacinas fossem a única causa de trazer algum malefício. Essa estratégia do cherry picking, que é o colheita, né? Escolher a dedo, colher a cereja. Eles pegam uma publicação e numa X publicação, o estudo não teve capacidade de demonstrar se a vacina protegeu ou não contra a morte. Pronto, o estudo está dizendo que a vacina, aquele estudo naquele desenho não foi suficiente naquela amostra para trazer algum dado. Eles utilizam frases colhidas a dedo dentro de uma publicação qualquer. Teoria da conspiração, querem matar todo mundo, querem implantar chip, querem mudar o seu DNA. A falsa analogia, bom, falácia do espantalho, da vítima perseguida, da ladeira, são várias, não é o caso aqui, mas uma publicação muito interessante que vale a pena a gente ler. E o que nós podemos fazer, Keis? Nós estamos aqui reclamando da hesitação vacinal, desses grupos que prosperam nesse cenário das doenças já controladas, onde a percepção do risco é baixa, onde as novas tecnologias são inseridas e a gente não tem uma comunicação muito efetiva. Nós, profissionais da saúde, continuamos sendo a principal fonte de informação confiável para a população. Então, a gente precisa, primeiro, nos basear nessas informações de fontes confiáveis para que a gente possa melhorar, desmascarando essas fake news, equipar as pessoas com contra-argumentos para responder a essas questões e, claro, dentro do possível, denunciar crimes que fazem contra a saúde pública. Não é possível nós continuarmos inertes a profissionais da saúde, eu vou dizer aqui médicos, com CRM, se vestindo dessa autoridade, dizendo, fazendo propaganda, fazendo verdadeiros crimes contra a saúde pública. Essa doença mata mais do que muitos vírus. A desinformação é uma doença digitalmente transmissível e que faz mais vítimas, às vezes, do que muitos vírus e bactérias que circulam por aí. E nós temos atitudes de zero punição, nossos conselhos de classe, de todas as classes, aí, em relação a esses profissionais que cometem esses verdadeiros crimes. E para a população, a gente precisa aprender a ter essa escuta empática que eu falei. A gente precisa ser seguro, precisa ser uma porta aberta de comunicação, precisa ser mantida, precisamos ouvir as preocupações, entender que ele está preocupado. Quem está deixando de vacinar seu filho não quer o mal do seu filho. Ele não quer que seu filho morra da doença, ele está com medo da vacina, ele foi impactado negativamente, nós precisamos aprender a respondê-lo, a acolhê-lo, até essa escuta, como eu falei, empática, para que a gente fornecer informações de qualidade possa responder de uma forma adequada. Não só o que falamos, mas como falamos também. As redes sociais hoje é uma, vamos dizer, uma ferramenta que hoje a gente é indispensável para que a gente tenha um lugar de comunicação. É nas redes sociais que essas jovens famílias, pais estão, é lá que a gente precisa estar também com informação de qualidade. Então, nós precisamos, todos esses fatores colocados pela própria Organização Mundial da Saúde, precisam estar presentes. Aquele que diz, não tenho rede social, eu não gosto disso, eu não vou falar lá, isso é bobagem, a gente está perdendo espaço.
Nós temos muitas autoridades com muito conhecimento, com muita força, que não ocupam esse espaço, infelizmente, porque a gente tem aí um ganho muito grande do outro lado da história, contando coisas diferentes. O que a gente tem feito? Vou colocar aqui alguns aspectos da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações. A gente tem um site, um aba do nosso site, que chama Família SBIM. Quem quiser recomendar sites de confiança para a população, esse é o site Família SBIM, é o primeiro site em língua portuguesa reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como site de segurança para em vacinas, Vaccine Safety Net, é um dos membros em língua portuguesa da Associação da Organização Mundial da Saúde, onde tem um verdadeiro portal de informações para todas as doenças, tem depoimentos, tem o Dr. Drauzio Varela falando, tem todos os atores principais dando dicas, falando com a população, tem um e-book lá que você pode baixar gratuitamente, tudo que você precisa saber sobre imunização. Então, se alguém perguntar onde eu tiro dúvidas, uma fonte, familia.sbim.org.br. Para a capacitação dos profissionais da saúde, como eu falei, a gente fez algumas pesquisas, juntamos com o Instituto Questão de Ciência também, da doutora Natália Pasternak, fizemos vários eventos, criamos manuais também de hesitação vacinal para o pediatra. Fizemos reuniões, fizemos um gibi da Turma da Mônica sobre hesitação vacinal, família que não quis se vacinar, o menino ficou paralisado, eu amiguinho da turma ali do Cebolinha e da Mônica, bastante interessante também, didático para a gente divulgar. E lembrando que a gente tem um papel crucial, o profissional da saúde continua sendo a principal fonte confiável de informação em relação à vacinação, em relação à saúde, em relação à vacinação também. Quando a gente encontra uma família insegura e essa família encontra um profissional da saúde com um discurso e com uma fala muito assertiva em relação de vacinação, essas taxas acabam sendo boas. Agora, o contrário é certeza, ou quase nunca vai dar certo a vacinação quando o profissional da saúde é contra e fala contra a vacinação. Então, para enfrentar a hesitação vacinal, finalizando, é preciso colocar em prática as ações que elevem a confiança na imunização, identificar esses grupos hesitantes, prover informação seguras e confiáveis sobre o tema, esclarecer as distorções sobre o processo de vacinação imunizante, combater as fake news e o ativismo anti-vacina na internet. Eles são ativos, nós só ficamos respondendo e tentando responder às agências de checagem os absurdos que eles já falaram. Nós precisamos capacitar mais profissionais para atuar como agentes multiplicadores e dar plena de garantia de acesso às vacinas, um pouco do que a gente está fazendo aqui. Claro que isso não vai combater, não vai, vamos dizer, acabar com o antivacinismo, mas é um jeito que o mundo está enxergando o novo enfrentamento que a gente deve fazer daqui para frente. Obrigado aí pela atenção e pela oportunidade novamente. Bom, nós agradecemos muito, doutor Éder, pela maravilhosa conferência, com tantos esclarecimentos aqui. Nós estamos aprendendo muito hoje, isso é muito importante. Agora, a próxima conferência é do senhor Sérgio Mena Barreto. Eu convido o Sérgio Barreto para proferir sua conferência, que será sobre a contribuição das farmácias na cobertura vacinal brasileira. Sérgio Mena Barreto é formado em administração de empresas, tendo atuado como executivo na empresa Lundgren Tecidos e como diretor de operações, marketing e estratégia das farmácias Pague Menos. Atua como diretor da MB&A Qualific, sua empresa de consultoria, e é o CEO da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a mais importante entidade representativa empresarial das farmácias do Brasil. Sérgio Meno Barreto, face ao seu desempenho e inúmeros projetos bem-sucedidos, foi eleito 4 vezes como líder empresarial do Fórum de Líderes no Segmento de Saúde Farmacêutica e Biotecnologia. Foi condecorado com o colar Cândido Fontoura pelo Sindusfarma. Além de palestrante, é autor dos livros Zona de Coragem,
Top 5 e Voltei, além de outros 2 como coautor. Por favor, Sérgio Barreto, profira essa conferência. De nada. Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, professor Lauro. Né? Sempre falo que o professor Lauro tem muita coragem em levar para os lugares, né? Fala umas coisas diferentes. Mas estou muito honrado de estar aqui nessa casa que ajudou a salvar o Brasil, né? Anos atrás, poucos anos. Já tem salvo há muitos anos, mas na batalha que a gente enfrentou nos últimos 5 anos, né? E também saudar a plateia na pessoa do nosso grande professor Gonzalo Vecina, né? O professor Gonzalo, quando foi primeiro presidente da Anvisa, ele dizia assim: marque o seu o seu voo como sendo o último, para a gente ficar conversando aqui. E algumas dessas conversas eu trago comigo até hoje, né? E me norteia, né, no trabalho que a gente faz na Abrafarma. Eu sou da provocação, né? Então, eu costumo dizer que a farmácia é a verdadeira UBS do Brasil. Que a gente tem o dobro de estabelecimentos, o dobro de equipamentos públicos. A gente está onde não tem nenhuma e onde tem poucas, a gente tem muito. E se vocês forem dar uma olhada nesse gráfico, a penetração da farmácia é impressionante. Uma vez no nosso congresso Abrafarma Future Trends, eu faço o maior congresso do setor farmacêutico brasileiro, eu trouxe um diretor da Organização Mundial de Saúde. Ele falou uma frase que também a gente usa sempre, como eu uso as frases do Dr. Vecina. A farmácia e o farmacêutico são o equipamento mais subutilizado do sistema de saúde, né? A farmácia, por muitos anos, ela foi considerada um comércio, e talvez foi culpa mesmo da própria farmácia, da maneira como se estruturou, mas tem sido uma transformação global que está acontecendo. E nós temos no Brasil hoje 93 mil, mais de 93 mil farmácias, né? Claro, nem todas têm condições, né, de ser um hub de saúde, mas uma boa parte delas têm e gostariam e estão se capacitando para isso. Nas minhas conversas com o Dr. Gonzalo Vecina, ele dizia: Sérgio, no Brasil não precisa mais do que 20 mil farmácias. Mas se vocês deram uma olhada aqui, entre a Abrafarma, que tem 11 mil farmácias, mais outras redes, um pouquinho do associativismo, a gente tem mesmo 20 mil farmácias que fazem 80% do negócio no Brasil. Quer dizer que as pequenas não precisa ter? Claro que precisa, porque nós temos 5.500 municípios, quase 5.500 municípios. A Abrafarma, por exemplo, como grande rede, só está em mais de 1.190, um pouco mais de 1.190 municípios. Concentra uma grande parte do mercado, quase metade. A gente dispensa mais de 56% dos medicamentos dispensados no Brasil, com apenas 11 mil farmácias, no universo de 93. Mas estamos nas 1.100 maiores cidades. Então, na pequena cidade, precisa do pequeno estabelecimento. Esse aí do gráfico aí amarelo, né? Muito pequeno hoje. Metade dos estabelecimentos, 50 mil farmácias, detém 17% do share. Que são pequenos estabelecimentos que vendem 60 mil reais por mês, né? Esses são muito, digamos, é muito difícil implantar um serviço de assistência farmacêutica num local que é muito pequeno, num local que sobrevive. Mas a gente tem muita farmácia que é possível. A Abrafarma já está nas cidades até 50 mil habitantes. Obviamente, à medida que vai descendo, a gente tem menos penetração. Quem é a Abrafarma? A reunião das 26 maiores redes de farmácias do Brasil. A maior é a Raia Drogasil, vocês devem conhecer. Aí vem Drogaria São Paulo, Pague Menos, Panvel e todas as outras, as 26 maiores, né, que a gente detém esses 48%. Onde é que a gente se inspira? Há 25 anos, a Abrafarma viaja o mundo e ela colhe as melhores práticas e aí traduz isso para o Brasil e leva todos os anos 50 empresários, né? Depois a gente transforma isso num evento para 1.000 pessoas, chamado Masterclass. Depois a gente transforma num evento para 6.000. E é nesse evento de ondas que a gente vai implantando as inovações. Claro, vai no Japão, onde farmácia atende muito idosos. O que é que a gente queria entender? A população brasileira está envelhecendo. O que precisa planejar, o que precisa estruturar? Ano passado estivemos na Austrália, Nova Zelândia. Estivemos na China em 2019. Voltamos à China no ano que vem. Esse ano estaremos na Coreia do Sul. E em todos esses lugares a gente vai aprendendo um pouco. Claro que os Estados Unidos são uma grande referência. Os Estados Unidos tinham grandes modelos de farmácia, né? Um modelo que verticalizou e
aprofundou a saúde, que é a CVS, essa empresa, e um outro modelo chamado Walgreens, que era mais de conveniência. Eles diziam: nós somos a esquina da América. A Walgreens, mesmo faturando 115 bilhões de dólares, ou seja, uma empresa que é muito maior que o mercado brasileiro todo de medicamentos, foi vendida na Bacia das Almas agora a 10 bilhões de dólares há poucos meses, né? E a CVS transformou-se num gigante de muitos bilhões, 400 bilhões de dólares, né? E ela entendeu que tinha que pensar a saúde de ponta a ponta, coisas internas, coisas externas. Essa é uma típica farmácia da CVS. São 5 bairros. Aqui embaixo é beleza, ali em cima saúde, tem MIPS e tudo mais. Aqui na ponta, perto dos caixas, conveniência. Ali no fundo, prescription, uma salinha de wellness e uma clínica no fundo. Em alguns estados americanos, que é permitido médicos, em outros, enfermeiros, em outros, farmacêuticos. Os 50 estados americanos, cada uma com uma legislação. E essa empresa desenvolveu toda uma conexão com o setor de saúde externo para prover para o americano aquilo que ele não tem normalmente, né? Um seguro caro, não é acessível a todo mundo. Você pode ter coisas simples resolvidas na farmácia e coisas complexas sai da farmácia e tem que ir para o sistema, né? E coisas simples como o acompanhamento do seu diabetes, né? A sua vacina, nesse hub que aplicava mais de 12 vacinas, um programa para um programa de dieta, você acompanha o seu seguro-saúde, a criança vai fazer ginástica na escola, pega o atestado médico aí, ou o atestado de enfermeiro, ou o atestado do farmacêutico, e assim segue. E no mundo inteiro essa farmácia foi se transformando. Isso aqui é Estocolmo, né, na Suécia, farmácia muito parecida com o Brasil, menor que as farmácias brasileiras, bem menores que as americanas. Aquela paredão verde ali são os medicamentos, os americanos gostam de guardar os medicamentos em gavetas, né? Desse lado você pode puxar uma cortina para dar mais privacidade ao paciente. Ali do outro lado a sala do farmacêutico para serviços. E do lado de cá, o que não for resolvido na farmácia, abre aquela porta, tem uma cabine de telemedicina, você se conecta com o médico e faz o que você, com telemetria, e você faz o que tiver uma sessão com o médico decide o que você tem que fazer dali por diante. Essa é a Boots, é uma rede inglesa que comprou a malfadada Walgreens, lá nos Estados Unidos. Essa é uma loja em Milão, muito parecida com as lojas brasileiras, né? Você vê aqui dentro ali, ó, as gôndolas iluminadas de produtos de beleza, etc. O que essa farmácia tem diferente é que ela incorpora fisioterapeuta e nutricionista, além dos serviços tradicionais de vacina e fazer testes rápidos, etc. No mesmo Milão, a Boots, num outro bairro, mais de periferia, tem enfermeira na farmácia, enfermeira a domicílio, eletrocardiograma, Holter e mapa. Eu perguntei para a farmacêutica, só faz Holter? Não, faz mapa também. A gente fica se perguntando por que que eu tenho que ir no Brasil, uma vez que um cardiologista ou um clínico prescrever um mapa ou um Holter e ir num hospital, numa estrutura que é cara, que eu não deveria estar lá para colocar um equipamento com sensores que um farmacêutico bem treinado poderia fazê-lo, né? Os outros testes, etc. Fração de lombo. Aqui é Amsterdã, na Holanda. Cada país tem seu modelo. Aqui o médico está na farmácia, que é na estação central. Amsterdã Central Doctor in Pharmacy. Os horários que o médico atende, né? Ali tem a área, a farmácia está do lado de cá, e aqui tem a área dos 3 consultórios do médico. Aqui no centro, um outro local no centro, uma outra empresa, né? Ali, Doctor Inside, aqui você sobe, tem um segundo andar. Cada país andou encontrando as suas próprias soluções, né? E no Brasil a gente foi para uma visão que seria como que eu posso, mesmo sendo o equipamento mais subutilizado do sistema, ajudar na saúde. E a nossa visão é que a gente podia fazer de 3 coisas. Ajudando na triagem, né, com testes laboratoriais rápidos. A Anvisa aprovou uma resolução avançadíssima, que é a 786, a doutora Meiruza está aqui, né, testemunha e protagonista dessas discussões. A nossa visão é que a gente pode atuar ajudando na prevenção, na imunização, né, fazendo suplementamente aquilo que se faz no setor público, e que a SBIM faz muito bem também no setor privado, e monitoramento e aconselhamento. Pensando na apresentação anterior, né,
a gente descobriu no meio do caminho, desde a aprovação da Lei 13.021, que é a lei que permitiu que a gente fosse mais ousado na farmácia, que faltava conversa. Faltava conversa interna, para o farmacêutico se sentir empoderado. Faltava conversa com o usuário, que o nosso farmacêutico simplesmente era um elemento que pegava um papel, lia uma letra difícil, pegava uma caixinha e entregava. Ele não estava acostumado a fazer essa conversa com o paciente. Então, foi toda uma construção de 2014 para cá, seja na qualificação, emissão de 20.000 certificados, programas de pós-graduação, 1.100 páginas de material de POPs, procedimentos, padronização de 10 serviços básicos, no final viraram 8, e que a gente acha que se a gente conseguir, e último ponto, né, o monitoramento e aconselhamento para ajudar na adesão ao tratamento, e que a gente acha que se a gente conseguir melhorar essa conversa na farmácia, a gente pode cobrir a grande dor da jornada e o grande problema da jornada do paciente, que é a solidão. O paciente, quando ele descobre que ele tem uma doença crônica, que ele vai usar um remédio por resto da vida, ele se sente sozinho. Primeiro demora para sair o resultado do exame, demora para voltar para o médico, ele não entende o que o médico falou, a gente sim tem um analfabetismo, né, funcional no Brasil, ele não sabe ler a bula, e na farmácia ele tem esse apoio todo. Então, ele pode transformar uma jornada, que é uma jornada difícil e complicada, muito feliz. Então, de 2014 para cá, nas 11.000 farmácias da Abrafarma, a gente equipou 8.800 farmácias com salas de serviços farmacêuticos, né? Umas mais simples, umas mais completas, mas todas elas muito bem equipadas, né? Um farmacêutico eleito, porque nós temos 38.000 profissionais e nem todos querem fazer isso. Um farmacêutico que tem esse perfil, né? Que gosta disso, assume o serviço, se qualifica, né? Um sistema, que é o Clinicar, que suporta tudo isso, e daí uma conversa com os usuários. E isso gerou, no ano passado, 14 milhões de serviços, né? Então, 8.300.000 atendimentos. Na época da Covid, isso foi muito mais, eu vou mostrar alguns dados aqui. Mas, assim, um paciente, um usuário que se acostumou a ter essa conversa, a chegar e dizer, olha, não estou me sentindo bem com o meu remédio. Ou então, abandonei um remédio que eu não gostava mais. Mas como você abandonou, né? A taxa de abandono no Brasil é de 54%. Então, a gente começou a perceber, né, que essa conversa tinha que ser num outro nível. E aí, esse ambiente permitiu que a gente fizesse uma pós-graduação impressionante durante a Covid-19, né? Mas vou mostrar, sem falar de Covid ainda, influenza. Esse ano a gente está com 128.000 testes realizados, no ano passado 555.000. Na Covid a gente fez 22 milhões de testes, né? Eu tenho uma frase, me desculpem a minha, né, digamos, liberdade poética, mas a farmácia ajudou a salvar o Brasil, né? A gente fez o estudo dos 22 milhões, pegamos 1 milhão de anamneses no sistema, e a gente queria saber qual era o principal sintoma, se era realmente perda de olfato e paladar. Não era dor de cabeça forte, o segundo era dor de garganta forte, o terceiro era congestão. Perda de olfato e paladar era o 10º sintoma. Mas a gente descobriu tem um achado nesse estudo que vai sair numa revista internacional, o maior estudo de Covid do mundo. 10% das pessoas que fizeram o teste estavam com síndrome respiratória aguda grave ou estavam com um grande impacto e não sabiam, assintomáticos, e foram encaminhadas para o sistema de saúde. Então, nós podemos ter salvo 2 milhões de pessoas e o desfecho da pandemia, sem a farmácia, poderia ter sido outro. Teste de dengue, 600.000, em torno de 600.000. Agora, esse ano, em torno de 95.000. Teste de HIV, muito pouco, né? Isso é muito pouco na farmácia, 7%, encontramos 2% de positivos. E esse ano a taxa subiu 3,63%. E vacinas, né? Vacinas que começou com o movimento, com base na 197. A gente não tem vacina em todas as farmácias, das 8.800 salas, a gente tem vacina em 1.267, né? Mesmo assim, em 2024, a gente fez 246.000 doses, esse ano 51.000 doses, né? Herpes zoster, 54.000 doses no ano passado, 19.000 doses.
E essas são vacinas improváveis, e VSR 692, né? Esse ano multiplicou, aumentou bem, 4.442. E essa é uma vacina improvável. Ninguém chega na farmácia, quero tomar uma vacina. Essa é uma vacina que nasce na conversa. O farmacêutico aprendeu a ter essa conversa. Seu calendário está em dia? O senhor já tomou a vacina? Qual a sua idade? O senhor sabe que talvez seja interessante tomar Repzosta? O senhor já teve catapora? Então, essa conversa que faltava é a conversa que a gente conseguiu construir nos últimos anos. O que é que estamos construindo? Para onde isso vai? Né? E aqui eu já vou para o final da minha apresentação, para a felicidade do professor, para eu aproveitar o tempo. A gente está indo para um ponto onde esse serviço ele vai ficar cada vez mais qualificado, né? Então, essa é uma filial da RD, Raia Drogasil. Esse é um espaço denominado Mais Saúde. Eles têm um processo lá de qualificação dessas salas com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Tem um programa de qualificação e certificação do farmacêutico, né? E isso cada vez mais tem uma geladeira de vacina aqui, né? Então isso cada vez mais vai se integrar onde for necessário no sistema. E aí um outro exemplo também, essa é uma rede de Belo Horizonte, uma rede chamada Araújo, essa é uma filial que vai ser inaugurada daqui a 8 meses. A Araújo tem 400 filiais e ela tem 20 filiais que ela homenageia pessoas. Essa vai ser a filial Sérgio Mena, vai ter o meu nome, né? E uma coisa engraçada é aqui, olha. Essa casa é tombada, ela é um outro endereço. A Unimed BH vai utilizar essa casa como um serviço, né? Que está colado à farmácia, que em certos casos vai atender demandas da Unimed BH. Lá eles também estão trabalhando com a telemedicina incorporada, e talvez seja um futuro isso, né? Esse Saúde Clara é operador da Unimed BH. Tem uma jornada que talvez seja possível fazer a partir da identificação na farmácia. O paciente precisa disso, encaminha para o sistema. O sistema vai pegar aquele paciente e vai cuidar dele, né? Não é a farmácia não vai prescrever, a gente é totalmente contra. A gente não foi ouvido pelo Conselho Federal de Farmácia, a gente não acha que isso é o momento, a gente não apoia a prescrição farmacêutica do jeito que ela foi proposta. A gente não acha que a gente está pronto para isso, mas a gente acha que essa conversa é possível começar. E essa conversa encaminha para o médico, encaminha para o sistema de saúde. E lá tudo aquilo vai acontecer. Ou seja, a gente não pode deixar o paciente solto, né? O paciente chega na farmácia e conversa com o farmacêutico e diz: estou sentindo isso. Talvez jamais dirá para o médico. Jamais procurará um médico. Procurará quando já estiver num estágio difícil, né? O que a gente tem encontrado, né, com testes, com exames, na periferia de Belo Horizonte, no Ceasa, essa mesma rede Araújo tem uma farmácia e para muito caminhoneiro nessa farmácia. E aí a farmacêutica e toda a equipe lá aborda o caminhoneiro. Já fez um exame? Fez um check-up? Quantos anos o senhor tem? Eu indico para o senhor fazer PSA, sífilis e HIV. O que tal? É a maior concentração de resultados positivos de sífilis e HIV que as UBS de BH já viram. Aí tem uma UBS ao lado. Ela já encaminha para o médico. Ela tem recebido assim, muitos comentários elogiosos do quanto o paciente, de olho com o caminhoneiro, sai pelo Brasil. O caminhoneiro para na farmácia para quê? Para comprar, vocês sabem o quê, né? E imagina um paciente sifilítico que ele jamais vai entrar, dificilmente vai entrar num UBS, dificilmente vai entrar HIV positivo num local. E ele foi abordado ali na conversa que se tem, numa maneira simples, né? E que você consegue abordar o paciente e levar ele a tomar a decisão de toma uma vacina, faz um teste, vai para o sistema que você está precisando, né? É isso que a gente está fazendo. A gente tem muito orgulho da farmácia que a gente conseguiu construir até aqui. Obrigado pela audiência. Estamos aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Sr. Sérgio Mina Barreto, pela interessante e muito útil palestra apresentada. Muito obrigada.
Nós vamos agora para a conferência da doutora Meiruzi Souza Freitas. O tema da sua conferência é o desafios e caminhos para o registro de vacinas no Brasil, entre a inovação e a regulamentação. A doutora Meiruzi é farmacêutica com ampla experiência na área de regulação sanitária. Meiruzi Souza Freitas é especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2007, onde exerceu diversas funções estratégicas, incluindo a diretoria da segunda diretoria, 2020-2024, e a presidência substituta da agência 2020-2023. Possui sólida formação acadêmica, com especialização em tecnologia farmacêutica pela Universidade Federal Fluminense, extensão em análises clínicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e bacharelado em farmácia com habilitação em análises clínicas pela mesma instituição. Na Anvisa, liderou áreas técnicas e diretivas, como a Superintendência de Medicamentos e Produtos Biológicos, a Gerência Geral de Toxicologia e diversas adjuntorias de diretor e diferentes diretorias. Atuou também na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na Prefeitura de Belo Horizonte e em instituições do setor privado, com passagens pela Drogaria Araújo e laboratórios clínicos. Sua trajetória é marcada por uma atuação comprometida com a saúde pública, a inovação regulatória e o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Meiruzi, por favor, inicie a sua apresentação. Olá a todos, boa tarde, né, todos e todas, e muito obrigada pela essa introdução e ao desafio aqui na última palavra, especialmente pelo que a gente assistiu aqui até o momento, e eu diria que eu estou emocionada de estar no Instituto Butantan, por tudo que o Instituto Butantan significa quando a gente fala saúde pública, de vacina, que se liga ao tema que a Academia de Ciências Farmacêuticas trouxe de forma muito honrosa, que é falar sobre vacina, que liga diretamente ao Dia Mundial da Saúde. Muito obrigada, doutor Lauro. É uma honra fazer parte dessa academia, mas especialmente por falar de saúde, falar de vacina, é falar de vida. Então, me desculpa, mas estou realmente emocionada e agradeço a essa recepção. A ideia é falar rapidamente sobre o processo regulatório aqui no Brasil, mas como uma estratégia da gente garantir vacinas com qualidade, eficácia e segurança. Muito do que eu preparei foi falado nas falas anteriores, especialmente aqui, inclusive pelo meu mestre Vecina, que é uma honra estar aqui ao seu lado. E muito do que eu vou estar aqui hoje falando e colocando é porque, entre os meus professores, eu tenho o professor Vecina ali como guia. Nas minhas ações, ele está ali, muitas vezes, no meu consciente. Esse é o lado da saúde pública, é o lado de proteger pessoas. Muito obrigada, professor. Então, queria dizer claramente aqui que muitas vezes o que eu vou falar aqui não significa diretamente a posição da Anvisa, mas a minha consideração sobre o tema. Então, aqui tem uma liberdade de falar muito além do que as estratégias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas elas são coerentes, são convergentes, porque lá a gente também trabalha para salvar vidas. Preciso trazer o papel da Anvisa, especialmente na parte de registro de vacinas, medicamentos no Brasil. A vacina é um medicamento pela própria definição de medicamento pela 5991 de 76, mas ela precisa ser segura, ser eficaz e de qualidade e atender requisitos técnicos e científicos. Cada vez mais a gente tem que retirar a tal da burocracia no sistema de aprovação de vacina. Nós seguimos, a Anvisa não inventa regras, as regras que a Anvisa segue são normas, normalmente padrões de discussões científicas, harmonizadas no mundo, e tem que ser esse papel. Os países não podem inventar regras específicas, a gente tem que trabalhar com convergência, buscando avaliar e aprovar os dossiês técnicos que são submetidos a agências, e que nesses dossiês a gente seja capaz
na avaliação benefício-risco, garantir que ela é segura, ela é eficaz e ela é qualidade. A gente vai repetir essas palavras no curso de todas as discussões, lembrando da atuação da Anvisa na aprovação de estudos clínicos no Brasil. O Brasil é um player importante para a condução de estudos clínicos, temos condições de ampliar a posição do Brasil, especialmente na parte de vacinas, trabalhar com novas estratégias, vacinas, eu fico refletindo, especialmente quando a gente passou pela pandemia Covid-19, que a gente precisa descentralizar os estudos clínicos. Eles ainda estão concentrados no eixo sul e sudeste, pelos centros, e a gente precisa democratizar e ter uma participação mais plural. Essa semana passada, a gente teve a feliz publicação da professora Lígia, e que a gente percebeu claramente, já sabíamos, mas ali claramente na publicação científica, a diversidade da nossa população, e isso é benéfico, isso traz esse país aí como um local estratégico para a condução de estudos clínicos, e especialmente as vacinas, e a Anvisa tem um papel importante nesse processo. Então, isso aqui todo mundo já sabe de qual o papel da Anvisa de estabelecer as diretrizes, normas, de acompanhar, atuar de forma ágil e técnica, especialmente quando a gente está enfrentando crise sanitária. Lembrar que, para isso, a Anvisa não pode trabalhar sozinha, tem que trabalhar em cooperação e convergência com os outros países, trocando informações em acordos bilaterais e multilaterais. Hoje, a Anvisa senta nos principais fóruns de discussões técnicas, mas a gente nunca pode abandonar a realidade Brasil. Foi colocado aqui na apresentação do Dr. Éder, e que a gente tem essa diversidade de estratégias no país, então a gente tem que estar sempre alinhado às estratégias internacionais, mas também olhando aqui para o nosso país. Então, aqui é um pequeno exemplo dos países onde a Anvisa tem as cooperações, os fóruns técnicos. Queria chamar a atenção aqui para o Fórum de Convergência do ICH e o Sistema de Cooperação de Inspeções Farmacêuticas, que eu tive a honra, inclusive, de liderar esse tema lá na Anvisa. Por que é importante essa convergência? A gente vai buscar avaliações mais céleres e mais rápidas, favorecer, inclusive, que essas medidas cheguem de forma mais tempestivas, mais equitativas e também de formas mais rápidas, uma discussão aí que vem com redução de custo, porque quanto mais o processo fica parado, a gente também está falando em custo regulatório, em custo da falta da assistência daquela tecnologia. Então, trabalhar de forma convergente também favorece uma avaliação mais célere da autoridade. Já foi colocado aqui pelo professor Esper, a jornada clínica das vacinas. Então, a gente hoje vem buscando estratégias diferenciadas, com modelos de forma que você consiga manter o perfil de qualidade, eficácia e segurança, mas especialmente pensar em outras estratégias de ensaios clínicos para reduzir o tempo de desenvolvimento clínico de uma vacina. A Covid é o grande laboratório, mas hoje se discute muito mais a possibilidade de se aprovar plataformas. E, aprovando plataformas de vacina, você pode fazer a atualização dessa vacina de forma mais célere, reduzir esses estudos clínicos alongados, para que você consiga atender de forma segura, mais rápido, principalmente quando você passa por uma emergência aí de saúde pública, ou por surtos, ou por outras questões que a gente precisa estar preparado, porque não é admissível morrer e nem ter danos por uma doença que pode ser imunoprevenível. Essa é a grande estratégia regulatória para apoiar a saúde pública. E o que eu queria colocar aqui, especialmente para vocês, o exemplo que o Instituto Butantan trouxe com a vacina de preparação pandêmica. Quem movimentou aquela regulamentação que eu tive a honra de relatar e colocar em consulta pública foi o próprio Instituto Butantan. Li exatamente, salvo engano, li 23, foi em 23, que o Instituto Butantan falou assim: nós precisamos ter diretrizes no Brasil, como que nós vamos trabalhar com as vacinas de preparação pandêmica? Nós sabemos que nós vamos enfrentar uma nova crise sanitária, e a influenza zoonótica é um risco de ser a próxima crise sanitária que nós enfrentaremos. Então, o papel também do setor regulado, especialmente, de fazer com que a agência avance. E a norma de vacina de preparação pandêmica, o Instituto Butantan teve um papel relevante para que a Anvisa pudesse ter esse guia regulatório.
não vou passar isso aqui, mas cada vez mais, para algumas vacinas que a gente vai trabalhar em plataforma, eu tenho que estabelecer bons estudos fase 4, bons estudos que a gente monitore efetividade. A vacina da dengue, que a gente discutiu, grande parte dessa vacina da dengue, a gente participou da condução dos estudos clínicos fase 2 no Brasil, fase 3, numa circulação viral que era diferente. A gente tinha sorotipo 2 e 3, 1 e 2, desculpa, e no momento, depois, 3 e 4. Então, é claro que eu tenho que avaliar uma necessidade de um acompanhamento dentro de sorotipos diferentes no país. Mas isso não significa que eu vou pedir o Instituto Butantan para voltar lá para a bancada e fazer o estudo clínico tradicional 3 e 4. A gente precisa ter novas estratégias para que a gente consiga aprovar esses produtos de necessidade pública e também fazer um bom acompanhamento de efetividade na realidade brasileira. Também, o processo lá na Anvisa eu vou passar aqui, mas assim, queria chamar a atenção de uma estratégia que vem sendo avançada, especialmente, que é a submissão contínua, a necessidade de estabelecer mais estratégias de submissão contínua, e aí eu não acho que deveria só ser para as vacinas com risco de surtos. A gente tem que se aproximar cada vez mais dos desenvolvedores, desde o pré-clínico. Não só a Anvisa, as agências de ATS, e aí, inclusive, doutor Éder, o próprio PNI, precisa se aproximar desse desenvolvimento, porque a gente tem que estabelecer uma estratégia de programação e de entender o que vai acontecer e encurtar também a fase de incorporação. Para isso, quem trabalha com avaliação de ATS tem que chegar mais próximo do desenvolvimento. Isso aqui eu não vou falar mais, porque está todo mundo que saiba já esse processo. Certamente, qual que é a importância de registrar uma vacina? Permitir a incorporação dessas novas tecnologias, seja na saúde pública, seja na saúde privada, mas a vacina a gente está sempre aprovando, olhando necessariamente o nosso Sistema Único de Saúde e fortalecer a capacidade do Estado de responder às emergências de saúde sanitárias, mas, de forma geral, às doenças imunopreveníveis. Quais são os desafios? Nós temos um sistema que a gente ainda precisa aprimorar, por mais que tenhamos avançado, a gente ainda tem prazos alongados para autorizações de ensaios clínicos, inclusive de registro. A gente ainda tem uma infraestrutura desigual aqui no país, centros de pesquisas clínicas concentrados e faltam investimentos em capacitação em algumas áreas do país, inclusive na área de condução de ensaios clínicos. Baixo investimento privado. Empresas farmacêuticas muitas vezes optam por países com processos mais rápidos e previsíveis, então a gente tem que entrar ali como um player competitivo, inclusive competitivo do ponto de vista regulatório. Dificuldade de financiamento de estudos locais, então isso também foi colocado hoje, que a gente já superou com dados da FINEP, BNDES, CNPq, que vem especialmente do Ministério da Saúde, mas a gente ainda tem que ter foco e prioridade nos nossos financiamentos. Engajamento dos voluntários, como estratégia de reduzir o tempo, e aí eu acho que a descentralização dos estudos clínicos vem como uma estratégia também da gente favorecer a retenção e maior engajamento dos voluntários. E foi colocado aqui pelo Dr. Kifuri a questão da desinformação. No desenvolvimento de vacina, várias questões são desafios para os desenvolvedores, entre eles a escolha dos adjuvantes, que está muito ligado também na contribuição da resposta imunológica, na estabilidade. Quando se tem uma escalada acelerada, o ideal é trabalhar com adjuvantes já conhecidos, para que você não tenha que retornar, inclusive, para as questões relacionadas a pré-clínicos. Formulações, estabilidade, cadeia de frios, também foi colocado aqui pelo Dr. Éder, chamando a atenção que multidose viria mais para questões mais fáceis para as campanhas de vacinação, mas normalmente são as vacinas mais compradas, são as multidoses, e a gente precisa trazer estratégias de vacina unidose com redução de custo também, especialmente com redução de custos, e o desenvolvimento de vacinas que atendam a cadeia fria do nosso país. Dentro desse desenvolvimento acelerado, a própria questão da Anvisa precisar dar respostas mais rápidas, mantendo, sim, a necessidade de evidências clínicas robustas e tempestivas, harmonizadas, eu também já tratei dessa parte, mas a gente também tem que olhar na Anvisa como filho feio dessa história.
Nós precisamos melhorar a capacidade de resposta da Anvisa, a capacidade analítica. Nós precisamos também trabalhar com estratégias de capacitação. Hoje, é um desafio, inclusive para algumas vacinas, você trabalhar com desenhos que, às vezes, na fase 1 e 2, principalmente na fase 2, você não tem uma resposta imunogênica humoral, e você vai trabalhar com resposta celular. Opa, isso é possível? Primeiro momento não é possível, mas isso precisa ser discutido, precisa ser colocado na mesa, teste de desafio, isso o desafio, a doutora Esper colocou aqui, principalmente para as doenças que o país tem um quadro endêmico. A questão da produção local versus a importação, há desafio, sim, de equilibrar a incorporação de tecnologias nacionais. O meu sonho de consumo é que muitas das vacinas incorporadas no PNI sejam vacinas registradas no Brasil e, inclusive, de produção, grande parte delas de produção local. A Anvisa tem que lembrar de trabalhar em conjunto com demandas específicas do Programa Nacional de Imunização, mas trazer todos esses atores aqui já para as discussões desde a etapa de desenvolvimento. A questão também já falou da resistência das vacinas termoláveis, preços compatíveis, né? O Éder colocou isso aqui na discussão dele, mas uma avaliação custo-efetividade para vacina, eu penso também que ele é diferenciado, a gente tem que pensar a jornada do paciente. Então, quando a gente fala da vacina da herpes zoster, o quanto custa tratar um paciente na herpes zoster? Todos esses pacientes têm condições de chegar à farmácia e comprar os neurobloqueadores, que muitas vezes pode ser utilizado, mais o antiviral? Quanto custa? E o quanto que a gente vai reduzir, inclusive, que esse paciente se prolongue em tratamentos que às vezes passam mais de 6 meses. Então, o custo da vacina tem que estar vindo a jornada do paciente. Especialmente quando, repetindo novamente meu amigo Éder, quando ele fez a questão das discussões do VCR, discutir internação e o impacto nas UTIs. Isso precisa estar mais discutido na incorporação da própria Conitec. Vou passar, para não me alongar, dos caminhos regulatórios. Os avanços regulatórios têm que estar alinhados com a justiça social. Tem que se pensar, discutir, levando em consideração a equidade. A equidade no acesso, a regulação, especialmente na parte de bens como medicamentos e vacinas, ela também tem uma responsabilidade social muito grande. E precisa atuar para reduzir as fragilidades das injustiças sociais, promover o acesso equitativo, considerar as vulnerabilidades populacionais, as desigualdades, ser ética, transparente e proporcional, especialmente em termos de crise sanitária. Os avanços regulatórios para ampliar. Cada vez mais, o ideal é que vocês trabalhem com regras públicas bem conhecidas, através de orientações, guias, para reduzir, muitas vezes, o desenvolvimento de produtos que chega na hora da autorização, você não consegue por não atender requerimentos para você tomar uma decisão do ponto de vista especialmente ali da segurança. Então, as nossas pesquisas, elas devem sair, além da publicação, ela deve atender também os requisitos da ciência regulatória, não da burocracia regulatória. Mas, então, as nossas universidades precisam conhecer mais da ciência regulatória, os pesquisadores precisam estar mais aderentes às ciências regulatórias, para que nós façamos um papel de aprovações mais rápidas. Para isso, a Anvisa tem um desafio de voltar à academia. Isso foi muito útil durante a pandemia da Covid-19, mas a gente não pode estar estacionado nas estratégias da pandemia Covid-19. Esse diálogo regulatório ele precisa ser constante com o setor, com todos os envolvidos nessa cadeia, e permitir flexibilizações sempre baseado em risco e acompanhamento. A gente não vai tomar todas as decisões com 100% de certeza. Eu gostei muito quando o Dr. Kifuri falou que não é possível ter 100% de certeza. Então, a gente vai tomar decisões baseado na avaliação benefício-risco. Isso precisa estar muito claro, e os dirigentes da Anvisa também precisam estar nessa mesma linha. Para isso, é preciso ter dirigentes que conheçam da ciência regulatória, que conheçam da necessidade de saúde pública e que sejam alinhados com a estratégia do país. A gente precisa, cada vez mais,
incentivar a formação multidisciplinar, inclusive para a Anvisa, com conhecimento em bioinformática, com avaliação de risco, e a gente precisa sair, por vezes, só do gabarito, né? Então, essa é mais outra coisa, valorizar o trabalho técnico, o reconhecimento dos profissionais, melhorar as condições das instituições, a atualização da infraestrutura tecnológica da Anvisa é uma necessidade também, parcerias com instituições científicas e organismos multilaterais, ambientes regulatórios mais transparentes baseados em risco, aplicação de modelos de análise baseada em risco, garantia da segurança, transparência, tenho a impressão que isso já passou, caminhos. A era da biotecnologia e da pandemia trouxe realmente novos desafios, a gente precisa aprovar plataformas de vacinas. A vacina de mRNA é um paradigma, inclusive quando a gente faz a avaliação ali da nanotecnologia e também levar em consideração a sua cadeia de menos 70, então é um ponto, as próprios vetores virais, proteínas recombinantes, os reguladores devem evoluir junto com a ciência e especialmente com os desenvolvedores na parte de plataforma. Hoje se discute de vacina em 100 dias. Para isso, eu preciso ter necessariamente segurança de aprovar a plataforma. Maior integração entre ensaios clínicos e a produção industrial, priorizar vacinas para doenças com alta morbidade ou riscos de surtos, uso de modelos adaptativos, aplicação de inteligência artificial para detectar eventos adversos e monitorar a efetividade em larga escala. A gente precisa melhor captar os sinais relacionados a efeitos adversos da vacina, de maneira que a gente possa fazer uma intervenção, atuar com estratégia de farmacovigilância ativa, especialmente para vacinas desenvolvidas nessas novas formas de atuação, colaboração internacional, regulação baseada em risco, procedimento acelerado e flexibilidade regulatória. Eu lamento que a gente só conseguiu ter um guia de autorização de uso emergencial, porque eu tinha uma declaração de emergência sanitária de importância internacional. Eu preciso atuar antes da emergência. Então, a gente também, eu vou contar para vocês aqui um bastidor da autorização de uso emergencial. Alguns podem já ter escutado esse tema. Eu não tinha amparo legal para fazer a autorização de uso emergencial no Brasil. Foi um debate, inclusive, jurídico. Imagina eu, no alto da minha formação farmacêutica, tentar buscar dentro da 6360 um suporte para fazer a autorização de uso emergencial no Brasil. Então, a lei também precisa recepcionar, e acabou, depois de muito debate jurídico com a Procuradoria Federal junto à Anvisa, o artigo 24 da Lei 6360, que fala do uso experimental, foi o que me fez levar a regulamentação de autorização de uso emergencial, mas também mandou uma mensagem muito equivocada, porque esse tema experimental foi utilizado como estratégia de desinformação. Então, a gente também precisa pensar no amparo legal que dá para os gestores públicos essa estratégia permanente da gente ter uma medida regulatória para recepcionar esse tipo de atuação. Então, quando a gente tivesse para discutir, eu queria confessar para vocês que a própria vacina da Covid, não, da dengue do Instituto Butantan, tive que utilizar uma estratégia inovadora para recepcionar como submissão contínua, que eu consegui só colocar na regulamentação, previsão, em dezembro de 2024. Gente, a inovação é muito mais rápida que a regulação, então a gente tem que ter ali uma válvula de escape e um pensamento mais sanitarista do que o pensamento só da regra do processo administrativo. Mas para isso também precisa ter guarita. Também queria confessar para vocês que recentemente eu descobri que eu tinha um processo contra mim, do ponto de vista aí do campo criminal, por conta da aprovação das vacinas. Então, você também tem que apoiar as pessoas desses cargos dirigentes. E eu falei, esse foi o processo que eu tive orgulho de receber, até porque eu falei, se faria tudo novamente, talvez faria mais acelerado, e foi discutido aqui pelo Dr. Esper. Eu fico pensando se, em alguns casos, dependendo da plataforma, a gente não deveria ter antecipado a vacinação em determinados grupos aqui no Brasil. Talvez, isso eu teria feito, proposto diferente. Mas
tudo bem, faz parte, é a função do gestor público, e a gente também tem que estar preparado para isso, e chamando mais atenção para a gente ter dados e informações ligados ao monitoramento de vida real. Para isso, gente, a gente precisa ter melhor captação das informações. Não dá para cada sistema falar uma coisa. Não dá para o sistema de farmacovigilância, inclusive do PNI, não conversar com o sistema Vigimed da Anvisa. A gente precisa trabalhar em convergência. Todos os órgãos precisam trabalhar com o mesmo alinhamento, e também a própria indústria na padronização das suas informações. A indústria também precisa ser parceiro, né, nesse ponto, para que a gente consiga ter as informações interoperáveis e o dado vira informações. Não adianta só ter dado, esse dado precisa virar informações. Implicações das aprovações aceleradas. Redução de morte e hospitalizações, especialmente com o início precoce da vacinação. Fortalecimento institucional da Anvisa. Eu acho que ninguém conheceu mais a Anvisa do que eu no tempo da pandemia, só no tempo do Dr. Gonçalo. Mas também aumenta a confiança na ciência e no papel do Estado como garantidor da saúde pública. A flexibilidade regulatória, ele vai precisar sempre de ajuste temporário, é um processo em movimento, não dá para ter regras fixas. E sempre pensando, eu não vou conseguir no registro, o melhor do mundo era quando eu fazia o registro, eu colocava lá, validade, 24 meses. Não dá mais. O tempo vai... Para a tecnologia chegar, a gente vai ter que acompanhar a validade durante esse processo, inclusive da vacina no mercado. É um novo pensar, trabalhar em outras estratégias e, especialmente, trazer a equipe técnica junto. Ninguém faz esse movimento sozinho. Isso não é um movimento de um único dirigente. Então, queria lembrar, mais uma vez, dentro dessa flexibilidade, ela também não pode ser achismo, a gente tem que ter uma base sólida, a gente tem que ter estruturas eficientes do monitoramento pós-comercialização, não pode ser, vamos abandonar e vamos retirar a Anvisa desse processo que a gente vai conseguir ter vacinas mais rápido. Seria um caos e eu acho que, sinceramente, o país teria uma involução, desculpa a palavra. Caminho da transparência, diálogo, apoio regulatório, divulgação clara. Eu estou achando que esse negócio está voltando. Avaliação custo-benefício, os OCs técnicos são cada vez mais complexos, então, para isso, a gente precisa ter mais capacitação, aproximação. A vacina boa é vacina que vai no braço, não adianta uma vacina que também ela não pode ser adquirida, então a gente precisa cada vez mais favorecer a inclusão das vacinas no nosso Sistema Único de Saúde, pensar também na redução de custo, de forma que a gente não tenha uma vacina que seja inviabilizada. Então, os desenvolvedores também têm um papel diferenciado. Eu queria lembrar a estratégia de Oxford, que para mim é uma estratégia que chamou atenção, praticamente foi desenvolvida uma vacina e foi entregue a estratégia de desenvolvimento, quando eu estou falando vacina, numa crise sanitária para o Brasil, para a Argentina, para o México, para a Índia, para produzir essa vacina. Então, vacina é um bem público que ele é muito maior do que só o enriquecimento que é lícito da empresa, mas a gente tem que pensar de vacina de forma diferenciada e pensar em outras estratégias de viabilizar uma redução dos custos das vacinas, especialmente aí com programas de vacinação em massa. Acho que eu já falei desse tema. Eu vou logo para o último slide, porque essa é a mensagem, mais uma vez honrada de estar aqui, hashtag somos todos vacinas, vacinas salvam vidas, elas são das conquistas mais nobres da sociedade, e é para esse caminho que a gente deve trabalhar, e especialmente para a gente pensar no futuro mais seguro, não só para as nossas crianças, que é a base da vacinação, mas para toda a nossa sociedade. É cada vez mais sermos todos pró-vacina, sermos todos a vacina. E não é à toa que depois que eu ganhei esse broxinho aqui, ele não me abandona, porque eu uso praticamente diariamente como estratégia de força para pensar que o Brasil precisa, sim, estar em melhores resultados do ponto de vista da vacinação, mas precisa ser um grande polo de produção de vacina e a gente produzir vacinas não só para vacinar o Brasil, mas para a gente vacinar a América Latina praticamente, porque a gente sabe que não existe barreira sanitária, existe uma peneira sanitária. Então, e a vacina é uma dessas estratégias. Gente, muito obrigada e desculpa por me alongar.
Muito obrigada, parabéns pela sua palestra e parabéns também pelo processo que moveram contra você. Você fez a coisa certa. Muito obrigada. Eu gostaria agora de convidar o professor Lauro Moreto para proceder ao encerramento desse simpósio, que certamente foi de grande sucesso, acho que para todos nós aqui. Muito obrigado por todos os conferencistas e pela comissão organizadora. Fica. Bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos aqui um pouco ansiosos com o horário, mas com um pequeno atraso, a gente chegou ao fim de mais um evento da academia. Eu queria convidar para subir ao palco nosso presidente, Dante Alário, nosso presidente emérito, Michel Kfouri Filho, a nossa querida Ana Marisa, Henry Suzuki e José Antônio Batistuso, que são membros da diretoria da academia. Temos o Jorge Costa, por favor, também. Será que tem mais algum membro da academia? De vez em quando a gente esquece alguém e não percebe. Mas nós estamos finalizando este simpósio no ano em que a academia comemora 100 anos de sua instituição. Ele foi organizado, e acho que repetindo, porque é o mérito do evento, para colaborar com as autoridades brasileiras e, muito especialmente, com a OPAS e a OMS no programa do Dia Mundial da Saúde de 2025, que tem um título absolutamente incrível: Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos. Ou seja, vacina e vacinação, que nós aqui colocamos, tem essa finalidade de colaborar para incutir em todos a responsabilidade por preservar a saúde das mulheres, das parturientes, das crianças e preservar as famílias, como um todo. Nós estamos confiantes de que esses esforços foram e serão bem recebidos e reconhecidos. Nós queremos renovar os agradecimentos aos apoiadores institucionais desse simpósio, às entidades que colaboraram na divulgação, aos nossos membros mantenedores, que estão todos aqui relacionados e que ajudaram a academia a promover este evento. A todos aqueles que participaram presencialmente e virtualmente, o nosso muito obrigado. Nós temos que fazer um reconhecimento especial, e aqui a gente usa a nossa Ana Marisa, que foi a nossa fiel portadora do convite ao Dr. Esper para nos acolher neste evento. Queremos registrar nosso agradecimento a ela, a Dr. Esper, por essa gentileza. Em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome dos organizadores, da comissão organizadora, que a maioria, que nós somos todos, temos que trabalhar. Estão fora, não puderam participar presencialmente, mas estão virtualmente presentes. Nós temos a relacionar o Ana Cláudia Miranda, que está no congresso fora, a Ana Marisa está aqui conosco, o Daniel Campos Rossi, que também não pôde vir, Marco Antônio Stefano, que tinha evento em Brasília, Nelson de Franco Júnior, que está nos Estados Unidos, mas que colaborou. E eu acho que não esqueci mais ninguém. Eu mesmo que ajudei com a nossa equipe. Mas eu tenho que fazer também o agradecimento
ao nosso limitado número de colaboradores internos. A Cibele está lá atrás na plataforma, pilotando a apresentação àqueles que vieram e participaram da plataforma. A Margarete aqui conosco, o Walter escondido por aí, nos ajudando, nos ajudando em tudo. E com tudo isto, eu queria dar por encerrado esse primeiro simpósio, Vacinas e Vacinação pela Saúde Universal. Agradecendo a todos novamente, eu vou pedir, antes de fechar tudo mesmo, um tempinho aos senhores, porque nós queremos agraciar os conferencistas com um mimo da academia. Mas que declaro oficialmente encerrado o simpósio e agora permaneçam conosco que nós vamos presentear os palestrantes conosco aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima edição.